vida valer de verdade. Quero tempo feito abraço, um silêncio no meio da tarde, um lugar pra repousar o cansaço. Menos ruído sobre a mesa, menos medo de sentir. E no meio de tanta pressa, não deixar de existir. Bora? Bora. Diva Pod no ar, hoje com a dupla Kênia fantástica Valadares. e Ivna Sá. Hoje não temos uma convidada, mas tem um motivo especial por isso, né, Kênia? Sim, estamos aí, ó, toque, 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 batendo na porta de um evento super importante, né, Ivna? Menos de 2 meses, 53 dias. Tá chegando, E tá faz chegando, assim, tá você assim, ó. que usa a expressão, né, Kênia? Piscou, Piscou, chegou. chegou, é a minha expressão. chegou. Porque tá assim, né, gente? A gente tá hoje, tudo na vida, você sai do domingo, piscou segunda, piscou de novo, chegou sexta. Acabou a semana. né? O ano, gente, tá assim, aceleradíssimo. Tá bem acelerado. E, por sinal, o tema tem tudo a ver com isso, né, Ivna? O tema do evento, ele tem esse diálogo interessante com o que, gente? Ó, com o tempo, mas um tempo para valer de verdade, para a vida valer de verdade, né? Eu sempre brinco que eu tenho momentos de oásis no meu cotidiano. Para quem me segue, vê que eu tenho um ritual, tenho alguns rituais diários para me ajudar a ter esses tempos para fazer a vida valer de verdade. Mas não tem nada mais rico e mais poderoso do que juntar a mulherada toda para gostoso. Parar e pensar. Parar, pensar, ter um tempo para si, né? Você que está chegando agora, o canal aqui tem um nome, né? Viva Sua Real Beleza. Então a gente quer convidar você que está chegando agora. E tem chegado muita gente, graças a Deus, né, Kênia? Nossa. Tem muito legal. Então a gente quer que você... Aqui no Instagram, né? Aqui no Instagram. A gente vai até dar uma notícia. Quero que vocês se inscrevam, curta, compartilhe. A gente está numa fase em que os episódios têm crescido e viralizado, né? Sim, os cortes, né? Eu acho que tem trazido mais pessoas para esse lugar aqui. Se você não viu esse episódio 87, já até perdi a conta. Ou seja, existe uma playlist gigante com temas assim dos mais diversos assim para que você possa maratonar. Histórias, né, Kênia? Histórias sempre conectam. Histórias. E a gente chegou, pessoal, no nosso perfil do Instagram, né, que é o Sou Diva de Verdade, a gente ficou por 90 dias com 4.900.000 views. Vocês têm noção do que é isso? É muita coisa. E a gente chegou lá quando tudo era mato, né? Que a gente tem essa expressão, né? Quando tudo era mato, quando não tinha nada construído. Sim. Porque a gente começa o canal, a gente começa o Diva Pod e a gente criou o Sou Diva de Verdade, que é o canal nosso, perfil no Instagram, do zero. Na verdade, com mais... A gente, nos 2 perfis nossos, pessoais, tinham mais seguidores do que o Sou Diva de Verdade. E ele ultrapassou, Ele ultrapassou a gente. E isso é fantástico, porque mostra a força das histórias. Como que uma boa história conecta, como as pessoas querem se vincular, né? Ou seja, a gente tem descoberto que tem muita diva de verdade por aí, né? Se juntando a gente. Tem até divos também. Divos. Eu fiz um levantamento também dos seguidores, né? 90% de mulheres, mas tem 10% de homens. Sim, né? Então a gente chegou a alguns marcos, né, Kênia? A gente chegou a alguns marcos que a gente está preparando um vídeo também bem legal para comemorar, que vocês vão ver em breve aqui no canal e também no nosso Instagram, que é comemorar o nosso 10K, né? Chegamos quase aos 5 milhões de visualizações, né? 10 mil seguidores no perfil do Sou Diva de Verdade. Logo, logo a gente vai chegar a 4 mil aqui no Viva Sua Real Beleza. E tudo isso feito em relação às histórias. Né? Histórias que conectam. Gente, vocês não têm noção o quanto que é gostoso, Kênia. Eu acho assim, as conexões que a gente cria aqui. A gente às vezes traz pessoas que são conhecidas, a gente está vindo aí dessa série que ainda vai continuar, que são os meus clientes desses 20 anos de fotografia. Mas, vez ou outra, vem uma pessoa também que a gente não conhecia, que conhece aqui no dia, na hora. A Lê, Vitilinda, que foi a gente lindo, trouxe, né? Você já criou conexões, já teve reunião de negócio. E você vai criando pontes, né? Sim. Então, assim, o resumo é, quando mulheres se juntam... É muito potente, né? Muito poderoso, muito poderoso. Elas podem se juntar por muitas coisas. Mas a proposta do Viva Sua Real Beleza é que elas se juntem para... um autocuidado coletivo. É como se fosse assim, tem vezes que a gente faz umas pausas sozinhas. Eu vou fazer uma experiência de autocuidado somente eu, né? Lá não, é no coletivo.
E todo o Viva Sua Real Beleza, então, que é um evento, para você que está chegando aqui, sabe, o Viva Sua Real Beleza é um evento que já está na quinta edição. Quinta edição, teve aquela pausa aí na pandemia. O Viva Sua Real Beleza é um evento anual. E aí ele reúne mulheres, em torno de 200 mulheres. O próximo é no dia 15 de agosto, por isso que antes do programa começar, você viu uma vinhetinha, né, com a música Pra Vida Valer de Verdade, porque é o tema desse ano, que você já até começou a falar. Sim. E aí, a gente para e pensa, né, por que um evento que possa trazer um nome Pra Vida Valer de Verdade? Você já parou para pensar sobre isso, Kênia? O que isso remete a você quando você escuta assim? Você já teve a experiência de 2 eventos. Kênia não está desde o primeiro, não. Mas ela já foi no de 2023 e foi no 2024. E acompanha tudo muito de perto pela nossa parceria. Então, assim, o que você entende quando se pensa em Pra Vida Valer de Verdade? Né? Tem até o subtítulo, uma experiência de reconexão, de escuta, de transparência. O que te passa assim? Para mim fica claro de que a gente tem, em alguns momentos, não feito a vida valer de verdade, né? E às vezes até a gente que tem uma consciência maior, que, né, que está aí nessa busca, nesses oásis diários, às vezes a gente tem alguns mergulhos em coisas que talvez não vale a pena de verdade. Então, acho que quando tem esse convite, significa de que a gente tem colocado as nossas esperanças, o nosso esforço, a nossa vida em outras coisas que talvez não remeta para a gente tanta vida, né? E que nos faz só sobreviver, né? Só deixar os dias passarem e não de fato viver, né? Então, estou aqui com a programação aberta, a gente continua, né? Assim, esse evento ele tem um tom muito interessante porque tem histórias que vão estar ali, pessoas, inclusive, que já estiveram aqui, né? A Ludorine, né? A Raquel, as duas já estiveram, né? Sim, que vão estar com você nesse encontro. Com algumas possibilidades assim bem interessantes, né? De a programação, se você abrir no Simpla, você vai ter aqui o que vai ter essa experiência guiada. Se você jogar no Google, igual a Kênia falou, me passa aqui o link. Ela falou, joga no Google. Tá mais fácil no Google. Viva Sua Real Beleza. 2026, porque senão ele vai pegar eventos anteriores. Viva Sua Real Beleza, 2026. Simpla, vai cair. Sim, e aí a gente tem aqui, posso falar? Antes de falar da programação, olha que interessante. O que vida valer de verdade? Me ocorreu uma coisa. Hoje, antes de vir para cá, a gente está gravando outro dia, o nosso episódio aqui não é ao vivo, mas a gente está gravando na sexta-feira que antecede, só para situar então. E aí eu me deparo com um texto da minha irmã, que ela mandou para algumas pessoas. Já contei aqui várias vezes, mas você pode estar chegando agora e não está sabendo. A minha irmã passou por um processo muito doloroso, quase perdeu o filho de 16 anos no ano passado, em outubro. Então, viveu um drama muito grande. E aí ela foi convidada com o marido para falar na catequese para os pais da paróquia. E aí, voltando da experiência, ela desejou relatar um texto belíssimo em que ela fala do quanto os dias comuns são maravilhosos. O ordinário, né? O ordinário. Permita-me ler uma parte? Sim, porque e Mirella, nesse período em que o Gabriel, o filho, né, estava adoentado, num grupo, quem viu em alguns episódios, né, num grupo, ela relatava, ela tem uma escrita, eu falei, nossa, descobrimos uma Mirella que escritora, com uma profundidade e com alguém que escreve com a alma, né? Então, ela tem um jeito de escrever muito singular. É lindo, E olha que coisa bonita, ela escreveu assim, eu vou ler o texto porque é muito bacana. Eu pensei assim, eu acho que dá até para usar um trecho na palestra do evento, mas eu vou me antecipar agora. Ela fala assim, ontem eu e o Rodrigo, no caso o marido, o pai, fomos chamados a falar para os pais da catequese da nossa paróquia. Vamos falar daquilo que mais sabemos falar, do amor de Deus por nós. Sim, somos todos muito amados por Deus. Falamos daquilo que somos acostumados a falar, mas é impressionante como a fala nos relembra e nos recura. Quer dizer, a fala tem esse poder terapêutico, ela nos cura novamente, né? Demos o testemunho do poder da comunidade de oração que nos sustentou no período da internação do nosso Gabriel, e aí eu me lembrei dos meus dias atuais. O Gabriel voltou a tomar os imunossupressores para impedir que o edema macular da uveíte, que é uma inflamação que ele tem no olho, se mantenha e segue com os acompanhamentos. Mas a sua vida está ótima, com muitas atividades. Está jogando futevôlei, está fazendo uma sede de viver, quer participar de tudo da escola, está muito bonito de ver. É o extraordinário do ordinário que está acontecendo. Só que a gente não percebe.
Só quando os trilhos saem do lugar que lembramos quão bom é a rotina dos dias comuns. Gente, eu quero parar nisso aqui. Só quando os trilhos saem do lugar é que lembramos quão bom é a rotina dos dias comuns. Isso é forte demais, não é? Forte. Exatamente porque a gente entra num looping, né? De fazendo, de vivendo, sobrevivendo, né? E sem perceber. E aí ela continua. Dos pequenos altos e baixos da vida, sem grandes abalos sísmicos. Falei também de uma coisa que eu precisava muito ouvir, né? A gente sempre, o nosso ouvido é o primeiro, né? Que ouve. Que é essa loucura de taxarmos a experiência de todo o nosso dia por conta dos eventos ruins e não colocar na balança o trabalho que nós escolhemos, o cônjuge, os filhos saudáveis, a roupa, a casa, o carro, as bênçãos materiais e imateriais. Mas em vez disso, enxergamos o que não foi agradável em um momento do dia e com uma grande lupa a gente escolhe ver de forma míope somente o que deu errado. Vendo sempre o copo mais vazio. É importante sempre nos lembrarmos que Deus atua no ordinário, no hoje, no amanhecer e no anoitecer, nos momentos felizes, tristes e nos comuns. Hoje me deu vontade de escrever e convidar a você, a quem chega esse texto, então você também que está vendo o Diva Pod hoje, a ver o ordinário de uma forma sensacional. O rapaz da recepção de onde trabalho me cumprimenta assim todos os dias e a todas as pessoas, com um sorriso no rosto e dizendo que seu dia seja sensacional. É claro que nem sempre esteve ou estará, mas a fala eleva ele ao patamar do desejo de ser, do profetizar ser e do fazer o que estiver ao seu alcance para ser. Que Deus nos ajude a ver beleza em todos os estágios da nossa vida e que se tudo tiver um caos, você consiga olhar para o que está comum e agradecer. É muito profundo isso. Comungo muito do que a Mirella fala, porque eu sempre fui essa pessoa do ordinário. Do ordinário, assim, eu sempre fui alguém e a gente em casa tem muito isso, assim, de contemplar a beleza do sol se pondo, quando tá vindo da Leila, a gente às vezes chega a parar o carro para fotografar. Eu sempre fui alguém que viu Deus falando para mim no ordinário. Assim, essa já é a minha vida cotidiana, né? Assim, então isso para mim é muito muito comum, porque eu tenho experimentado esse Deus do ordinário, esse momento, né? Porque eu vejo que a gente perde muito se a gente não faz isso, né? Porque a gente perde dessa delicadeza de Deus, dos cuidados de Deus, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, assim. Isso para mim é muito comum, é um lugar comum, de fato, porque já é algo que a gente pratica na nossa família, assim, né? Mas eu vejo que as pessoas estão realmente com essa lupa que a Mirella bem colocou para aquilo que sempre dá errado. Da insuficiência, da né? insuficiência, do que falta, e não do que transborda, do que tem. Transborda. Né? Porque Deus tem transbordado, Deus tem feito, na verdade, operado coisas que a gente não tem nem tem ideia, né? E a gente sempre insiste em ver o que falta. Adorei essa colocação dela, assim, essa lupa de aumento naquilo que na insuficiência, né? Na insuficiência. E quando a gente fala em excessos, que é a palavra que vai trazer um tom que é o subtítulo do evento, né? Nós estamos em um tempo de excessos, excesso Sim. de tudo. E esse excesso de ter que performar. Eu ouvi outro dia uma mulher falando, e eu achei muito pertinente quando ela falava assim, sabe por que nós estamos exaustos? Todos nós estamos exaustos, porque todas as experiências elas deixaram de ser apenas aquelas experiências para terem que ser transmitidas ao vivo e narradas e com uma história de meio, final e um roteiro. Então, não pode mais ter uma pizza em família, tranquila, aquele momento privado. Não, aquela pizza tem que transformar num roteiro que tem que ser transmitido, que tem que ser comunicado. Isso é muito forte. Então, a viagem é assim, né? Uma coisa mais comum do dia a dia tem que ser assim. Aí ela até fala das corridas, né, pra galera que corre, que ela fala assim, caramba, por que a pessoa não pode simplesmente correr? Com o tênis dela, com a roupa dela, fazer a saúde dela. Não, mas ela tem que divulgar o pace, ela tem que divulgar não sei o quê, ela tem que ter o tênis tal, ela tem que ter a roupa tal. Se ela não tiver se aquilo não for performático e criar um filme, aquilo parece que perde o valor. E é claro que isso cansa muito, porque isso vai desgastando. E aí a gente vai perdendo aquilo que é o essencial e fica na superfície. E aí a gente vai falar de excessos. E aí, Kênia, eu me recordei aqui que antes que a gente chegar, a gente estava comentando, eu, você e o Aldo, ali fora, nosso diretor, antes de começar, sobre a história que chocou o Brasil da menina que foi saltar e a corda não estava presa. E tinha um tanto de gente vendo, todo mundo vendo pela tela, né? Assim, porque a gente tem vídeos
Qual é a crise, então, que é colocada? É a crise da presença. A gente está e não está nos lugares, porque assim, ninguém conseguiu prestar atenção. Ausência, né? Assim, porque, na verdade, nós não estamos presentes em nada, né? Não, quando fala crise da presença, ou seja, a presença não está acontecendo, a gente está ausente. Então, a crise da presença, você nunca está no lugar por inteiro. Então, as pessoas estavam ali preocupadas em filmar para gerar os stories, para gerar o vídeo, para gerar talvez a imagem bacana dela descendo e tudo que foi colocado, e ninguém se atentou ao mais importante, sendo que tinham tantas pessoas ali, não só da equipe. Isso tudo fala de quê? De excessos. Excessos. Vai excessos, e a gente vai acumulando, e vai colocando, e vai colocando. Então, isso vai causando isso que você falou bem no início, que foi o ponto-chave. Se eu tenho um evento que eu estou indo pensando em refletir um tema para a vida valer de verdade, é porque em muitos momentos eu preciso compreender que ela não está valendo o que ela vale de verdade. Né? Eu estou fazendo tudo, menos fazer ela valer de verdade. Isso passa pela capacidade de reconhecer essa beleza do viver no ordinário. Isso passa pela qualidade das nossas relações, que tempo nós dedicamos àquilo que realmente interessa. Isso passa pela nossa capacidade de ouvir as vozes ou a voz que realmente fala do que é essencial para nós e não tantas vozes que ficam disputando a nossa atenção o tempo todo dizendo o que você tem que ser, o que você tem que fazer, o que você tem que performar, porque isso também já está nos matando aos poucos. Isso fala de uma outra forma de presença. E aí eu quero trabalhar um pouco com você aqui, nesse bate-papo e com quem está nos assistindo, como é que foi construída a ideia desse evento esse ano, esse eixo, né, trino, porque são 3 momentos baseado em 3 experiências místicas. Não é um evento religioso, mas esse é um evento muito espiritual. Viva Sua Real Beleza já é um encontro de espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Mas esse ano ele vai ter um toque ainda maior, né, Kênia? Assim, com esse detalhe, com a escolha das pessoas. Então, elegi 3 mulheres que elas são como arquétipos. Elas são 3, não seria a palavra modelo, mas são 3 histórias que vão nos inspirar e que vai nortear cada uma das palestras. Então, acho que a gente poderia começar pela primeira. 3 mulheres bíblicas, né? 3 mulheres vão falar sobre 3 mulheres do Evangelho. Eu nem vou pegar a Bíblia, porque não são mulheres do Antigo Testamento, mas são 3 mulheres que tiveram um encontro real com Cristo, né? Com Jesus Cristo. Mas o mais importante, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? O que o encontro de Jesus com Maria Madalena, não só o encontro na cena da ressurreição, mas o encontro de Jesus desde quando ele a chama pelo nome e ela se torna discípula dele, e a história dessa mulher, o que isso afeta? Quantas Marias Madalenas existem dentro de mim? Essa é a grande pergunta. Né? Isso que vai nortear, né? A primeira palestra. Então, a primeira palestra, a gente fica nos nomes bonitos, que nem eu sei falar. Aqui, ó, a primeira. Lê aí. A escuta do mistério em tempos de ruído e excesso. Olha que bacana. A escuta do mistério, o mistério em caixa alta, né? Em tempos de ruído e excesso, né? Quando a gente tem escutado tantas vozes, né? Sim. Quanto que é essa voz. E essa voz que reconhece, né? Porque para quem conhece a palavra, né? O trecho bíblico, essa do nome. O timbre da Rabboni, voz, né? Maria, né? Assim, esse diálogo de 2 palavras trocadas que me permite reconhecer com quem eu estou falando. Né? E é importante perceber o seguinte, quando eu optei em colocar a palavra mistério em caixa alta e não nomear Jesus ou Deus, em respeito a todas as pessoas com suas crenças e fés, porque ela pode enxergar o mistério de outra maneira, mas uma coisa é fato, nós precisamos entender que há um mistério, há uma força maior, há uma voz interior que fala dentro da gente, né? Inclusive a música, que é tema do evento, fala, escutar a voz que me chama pelo nome. Na hora que fala na canção, escutar a voz que me chama pelo nome, eu estou fazendo menção a essa parte, a esse trecho. Então, é uma reflexão sobre a dificuldade contemporânea de escutar a própria vida em meio às distrações, cobranças e excessos do mundo atual. A palestra propõe uma travessia sobre identidade, silêncio, presença e o reconhecimento da voz que nos chama de volta para nós mesmos. Então, a reconexão, né? Essa ideia de parar, de estar ali. É como você disse, estamos... Respirar.
vai ser o coletivo dentro do individual dentro do coletivo, né? A força do coletivo, mas o encontro é pessoal, individual, né? Sim, Intransferível, individual. né? Depois a gente vai falar de umas ideias também que a gente está tendo para poder fazer as coisas ficarem mais sensoriais, né? Nossa, muito bom, Depois, inclusive. segundo momento, A palestra, né, de conversa com a Lu Dorini, para quem quiser conhecê-la já. Conhecer, a gente tem 2 Episódios. episódios aqui com ela, de episódios assim, belíssimos, né, Ivna? Um corte dela deu 4 milhões de visualizações no... E você procura para você ver, porque faz sentido, porque alguém que teve que fazer, eu até perdi quantas 25 cirurgias. cirurgias. Porque a primeira foi, né, pensando que fosse um esquema estético, né, e aí depois descobre-se que é realmente uma MAV, né, e aí a partir daí ela teve que fazer 25 cirurgias para se manter viva. Isso. Alguém que sangrava sempre, né? Então tem trechos muito interessantes, do medo de tomar um banho. E do muito banho. forte. É muito forte. Assista, porque vale e ela a pena. Vai poder, ela vai poder testemunhar, né? Porque a Lu Dorini é quem vai estar conduzindo o tema, o toque no mistério, o olhar que interrompe a invisibilidade. É isso mesmo, né? Isso. O toque no mistério e o olhar que interrompe a invisibilidade. A Lu Dorini, que vem do Paraná, inclusive... Explica por que dessa invisibilidade, porque... Vou falar. Só, mas espera aí, é porque o trecho bíblico explica aí. Porque senão... nós teremos 3 mulheres que eu falei, né, do Evangelho. A primeira é Maria Madalena e a segunda é uma mulher que ela não tem um nome no texto bíblico, mas ela é conhecida como a hemorroísa. Hemorroísa, que tinha um fluxo de sangue que durou por 12 anos. O número 12, ele é muito interessante, porque na palavra de Deus, o número 12 significa totalidade. Ou seja, 12 anos sangrando significa uma vida inteira sangrando. É o número da totalidade, tanto é que são 12 discípulos, as 12 tribos de Israel, tem todo esse sentido. Então, vamos lá. Ela, na palavra de Deus, você pensar assim, como que uma mulher pode ter um sangramento de hemorragia, de menstruação por 12 meses? Por 12 anos. É muito difícil você pensar isso. Mas... eu encontrei uma pessoa na internet, que eu conheci pela história dela, que me chamou profunda atenção, que é a Lu Dorini. A Lu Dorini, gente, aí ela tem uma má formação arterial venosa, que ela achava que era um hemangioma, e até descobrir, ela foi tendo hemorragias. E dessas 25 cirurgias que ela fez, 24 foi para poder conter hemorragias. Então tem imagens, ela é bem conhecida na internet, já foi tema de várias reportagens. E por que é muito forte a invisibilidade? Porque neste trecho, nesse texto bíblico, naquele contexto, a mulher que sangrava, ela era uma mulher considerada impura. Ela não tinha direito de participar das coisas. Quando a gente está falando aqui da invisibilidade, eu não estou falando da invisibilidade da Lu. Até não, porque ela tem o poder, tem o poder, mas ela tem até o poder de autoestima muito forte, mas é porque ela vai nos ajudar a entender que, apesar destas hemorragias e desses sangramentos e da toda a história da doença dela, ela nunca se permitiu ser invisível. Ela lutou contra isso. Ao contrário daquela mulher que era invisível no contexto social, né? Ela era colocada à margem. À margem. Né? E um detalhe bonito é que no momento, por que fala de toque? O toque no mistério, porque esse texto fala de uma mulher que ela toca na borda do manto de Jesus. Tem a frase emblemática, alguém me tocou. Não, imagina, Jesus andava e ia ter uma multidão, todo mundo empurrando ele, né? A gente imagina. Sim, e ele sente que alguém tocou. Olha como que é forte, né? Assim, o desejo do toque, o desejo de ser curado, né? Os discípulos ainda o questionam. E aí tem um detalhe muito interessante. Senhor, todo mundo está te tocando, né? Mas aí que tem uma sutileza, né, Kênia? Não os outros estavam encostando, os outros estavam talvez empurrando. Encostar e empurrar é totalmente diferente de tocar. Toque é cura. Toque é cura. Toque é cura. É uma linguagem de amor poderosa. Poderosa. Tanto até das 5 linguagens do amor, né? O toque físico. Tanto é que os nossos filhos, quando caem, a gente vem cá, deixa eu dar um beijo. Que Sara. Dá um beijo. Mamãe canguru. Sara mesmo. Sara, né? E a mamãe canguru. Que o neném ganha peso só de ficar no toque. De ficar dentro do toque. Então, nesse momento, essa conversa emocionante sobre dor, coragem, visibilidade emocional e dignidade humana. Lu compartilha sua trajetória marcada por mais de 25 cirurgias decorrentes de uma má formação arterial venosa, revelando como é possível transformar feridas em potência e reencontrar sentido mesmo diante da vulnerabilidade. Porque ela tem uma força interior, né, Kênia? Que é uma coisa impressionante. Impressionante. E o terceiro momento, essa experiência guiada de escuta e reconexão com a Raquel, né? Isso. Que a Raquel já esteve aqui com a gente. Aí antes de falar o seguinte, nosso encontro começa 13 e vai até às 19.
Então, como é que vai ser? Os 2 primeiros momentos vão acontecer, depois a gente vai ter o café, que aí nós vamos falar Café também compartilhado, que é funciona. delícia, muito bom. E na volta, esse momento com a Raquel, que o da Raquel já não vai ser muito no tom de palestra, de conferência, vai ser uma sacada legal. Mas o café, gente, eu tenho que abrir um parênteses aqui para falar do Viva Sua Real Beleza. Quem já organizou evento sabe que fazer coffee break do evento é um dos pontos que mais estrangulam um evento. Primeiro, porque é caríssimo. Você tem que ter a quantidade de pessoas para fazer uma coisa que não falte. Sobre, que não falte. É. As pessoas têm péssimo hábito de deixar para decidir na última hora. Então, é muito comum a pessoa se inscrever na véspera. Como é que você calcula um café de um evento de uma pessoa que se inscreveu na véspera? Aí você vira e fala assim, fecha as inscrições, deixa até uma semana, mas não funciona. Essa não funciona. Tem gente que só vai decidir realmente na última semana. Então, ele era sempre uma coisa muito... Eu fazia questão de um café bonito, gostoso, porque isso também faz parte da partilha. Mas eu falei, em 2023 vamos inovar o formato. Vai ser café compartilhado. Quando você fala em café compartilhado, você imagina, se você tem experiência, inclusive, de participar de encontro de igreja, você já consegue pensar que o povo vai chegar com aquela sacolinha, com os bolos. O povo chega, né? O povo chega, aí põe tudo na mesa. Aquelas caixas de leite longa-vida, os bolos tirados assim e tal. Mas não, né, gente? A gente faz tudo com a beleza. A gente tem, né? A Ivna conta com a Janice. Quem conhece a Janice transforma qualquer coisa. Tudo. Onde ela põe a mão, vira ouro. Vira ouro. E Janice tem as manhas, né? Ela literalmente tem o toque de Midas, né? Colocou a mão, vira ouro. Impressionante. Ela tem um olhar cuidadoso e consegue... De detalhe. E isso é cuidado, né, gente? Né, Ivna? Assim, eu acho que quando você... Acho que as pessoas nem falam, mas minha comida tá aqui, né? Nem dá pra... É uma outra mesa. É uma outra mesa. Então, impressionante. A gente faz ela, né, monta junto com uma equipe de mulheres lindas que estão também ajudando, faz uma mesa posta maravilhosa, onde aquele bolo que a pessoa levou. E aí tem gente que é muito bacana, tem gente que vai comprar na padaria, vai, na hora que tiver indo, mas tem gente que vai fazer. Faz questão de fazer. E levar coisas bonitas e tal. Eu me recordo de uma vez que, num desses eventos que eu fiz café compartilhado, uma mulher, ela era confeiteira. E aí ela levou um bolo grande, bonito, e o tema do encontro era Quero um Amor Maior. E o Quero um Amor Maior, ela captou qual era o interesse, lembrando daquela música do Jota Quest, Quero um Amor Maior, mas ela sabia que o Quero um Amor Maior era menção ao amor maior de Cristo. Então ela fez o topo do bolo com uma coroa de espinhos. Foi a coisa mais linda, eu tenho isso guardado até hoje. Ela levou um bolo decorado e ela era confeiteira. Ficou maravilhoso, né? Dá até dó de comer, né? Então, a mesa de café ela é compartilhada. Então, você tem uma inscrição mais acessível e você leva o café, você leva a parte de comida, o café eu ofereço e leva o suco e a gente faz aquela mesa compartilhada. O evento acontece no Centro de Acolhida do Vilarejo Social. Ele é aqui no bairro, pertinho do bairro Betânia. E lá é uma obra social que atende diariamente 200 crianças e adolescentes. Tem trabalho com idosos, tem trabalho com mulheres. Ou seja, tudo que sobra ainda fica para o café da semana daquelas crianças que são atendidas lá no contraturno escolar. Então, assim, é tudo encaixadinho, dá tudo muito certo. Nós vamos fazer uma programação esse ano mais tranquila, porque o último ficou muito apertado. Nossa, quase não deu tempo de tomar café direito, né? Então, porque o momento do café é gostoso também para que você possa fazer um momento de partilha com a pessoa, né? Comer sem pressa, não comer dá. sem pressa, poder também visitar a lojinha, porque sempre tem Com a certeza. Diva Store, mantém, a gente criou tem a em nossa... 2024, né? A gente tem a Diva Store, a gente tem os produtos que a gente vende que são importantes até para fazer para custear o custo do evento. E aí, é um momento também de troca, é o momento que você vai ao banheiro com calma. Então, assim, vai ser muito legal, nós vamos ter um tempo de qualidade. E no retorno desse café, né, a gente vai... Aqui o nome nem é palestra, é Experiência Guiada de Escuta e Reconexão com Raquel Araújo. Então, antes de falar um pouco, queria falar da Raquel. Ela vai vir aqui antes da gente ter o evento, ela já esteve aqui com a gente, mas a Raquel ela é uma psicóloga clínica com mais de 30 anos de experiência. Ela também é fundadora de uma comunidade que chama Raízes de Gessé, que tem como foco a cura interior, né? Que é trabalhar traumas dos antepassados e uma série de coisas. Então, a Raquel, eu sempre falo, ela é muito mística. Ela tem uma profundidade nas palavras. Eu fiz um post essa semana falando assim, o que torna o Viva Sua Real Beleza um evento tão especial. Aí as pessoas não respondem, né? É porque a gente é mulher, é porque a gente conecta. Ela tem capacidade de colocar uma poesia ali. Ela escreveu assim, é um encontro onde a gente pisa e floresce flores. Olha que onde lindo, a gente né? pisa e nasce flores. Olha que coisa mais profunda. É igual o texto aqui que a gente leu no início, né? Então, ela vai fazer uma experiência sensível e reflexiva
sobre os desertos emocionais da mulher contemporânea, conduzindo os participantes, nós, né, para uma jornada de escuta interior, de presença e reencontro com a gente. E aí, qual é a mulher que vai ser o tom, que vai iluminar essa situação dessas 3 mulheres? É a mulher samaritana. Que pede água, que está com sede. E num deserto, né? Num lugar com sol quente. E uma mulher que traz uma busca e uma sede de realização. E uma história também forte, né? A palavra de Deus fala que ela teve 5 relacionamentos. E o último que está com ela não é seu marido, é o trecho bíblico. 5 relacionamentos, ou seja, qual era a verdadeira sede dessa mulher? Que ela não se encontrou em nenhum desses relacionamentos, né? E como é que é essa conversa? Eu costumo dizer que o Poço de Jacó é um verdadeiro divã. Porque ali é uma terapia, sistema bruto, né? Sistema bruto. Então, tem muitas samaritanas. Então, basicamente, Kênia, a gente quer entender um pouco no encontro e vivenciar quantas Marias Madalenas, quantas mulheres hemorrágicas e quantas samaritanas existem dentro de nós. Uhum. A gente encontrar com todas elas e poder se haver, né? De poder ter a chance e a experiência, o tempo dessa cura, né? Desse tempo de cura, de transformação. Né? É fórmula mágica? Aí eu quero dizer, né? não. Eu tenho pavor de fórmulas mágicas. Sabe essa história? Você vai vir para o encontro e vai mudar a sua vida. Que você vai virar a chave. Acho que você vai dar um primeiro passo, assim, né? Eu acho que encontrar é um processo. A vida é um processo. A vida é processo. A vida é processo. Mas vale ressaltar, Ivna, eu concordo, eu também não gosto muito dessa coisa que é muito vendável, né? Porque as pessoas têm sede, estão com sede, estão necessitadas, mas é interessante a gente perceber que, mesmo não sendo uma fórmula mágica, porque não é, a gente precisa dar o primeiro passo. Sim. Então, eu acho que é um primeiro passo. É um momento de reconexão em que, se a gente não se permitir, não vai ter essa chance de continuar, né, nessa caminhada. E outra coisa que eu acho que é muito interessante, a conexão que se cria é muito rica. Então, andar em comunidade, andar, né, com comunidade te permite ser mais forte, te permite perceber que, opa, olha, ela também cai, olha, ela é também gente como a gente, ela é humana, o que ela faz? Dá certo isso, será que isso também dá certo para mim? Vamos tentar. Então, essa troca, ela é muito rica. As relações, a maioria dos maiores estudiosos de longevidade tem apontado que um dos caminhos para que a gente tenha vida de verdade chama-se cuidado das relações. Para além dos outros quesitos, obviamente, né, assim, da questão física, mas as relações têm sido ganhado um olhar especial, né, desse contexto de com quem você anda. Bem do ditado, né? Diga com quem andas, que direi quem és. Mas essa ideia de cuidar das relações. Porque é nas relações em que eu me reconheço. É nesse lugar da relação em que eu consigo me sentir mais forte, em que eu consigo perceber que é possível continuar caminhando mesmo com todos os meus perrengues, que eu consigo ter o contexto do cotidiano, que uma Mirella nos apresenta. Então, isso é muito rico, muito forte. E o Viva Sua Real Beleza, ele permite isso. Ele permite que as conexões, né, as pessoas que estão lá, já foram no primeiro, no segundo, terceiro, e estão sempre trocando, estão sempre encontrando, isso fortalece o feminino, fortalece esse contexto que é tão complicado no cotidiano e que a gente acaba se perdendo, né? Porque a mulher tende a ser solitária por natureza. Sim, né? Sim. E dizer o seguinte também, sabe, Kenny, que às vezes, porque quando você fala assim, as mulheres estão lá, muitas se conhecem, porque já vão em outros encontros, mas porventura você está nos vendo, desejou ir e pensa assim, poxa, mas eu vou chegar lá sozinha? Eu vou chegar lá e vou ficar como? Eu não conheço ninguém. Eu acho que isso é... Super acolhido. Mas isso passa na cabeça das pessoas. Eu, por exemplo, talvez eu fosse uma pessoa... Não eu, assim, mas assim... Ir sozinho no local não é muito interessante. Porque a gente pensa assim... Outro dia desse eu fui numa palestra legal. Eu procurei um tanto de gente para ir comigo. No último minuto apareceu a Karina para ir comigo. Uma colega nossa da comunidade Divas. Então, assim... É porque é gostoso você ter com quem partilhar o que você está ouvindo, o que você está aprendendo, né? Mas, enfim, então, o que eu fiz? Eu criei lá no Simpla um pacote que é eu e minha best friend, assim, eu e uma amiga. Para você ter um benefício de comprar 2. Porque você sempre pensa assim, olha, quem é a minha amiga? Quem é a mulher que eu gostaria que estivesse comigo neste dia? Eu acho que isso também faz diferença. Você sempre tem uma colega de trabalho, uma irmã, uma prima. Então você fica pode aí o convite que você pode, inclusive, dar de presente. Dia 20 é dia do amigo, dia 20 de julho. Você pode... eu acho que 20 de julho. Vamos conferir aqui, que depois está dando informação errada. Mas eu acho que a gente olha aqui enquanto estiver falando.
E aí você pode, inclusive, comprar e dar de presente para sua Pra uma melhor amiga. amiga ou para levar sua mãe. Ah, eu queria muito poder levar minha mãe, eu vou levá-la no coração, né? Porque ela já está com Deus. Mas se levar sua mãe, olha que delícia que Lindo. seria, Ai, nem Ivna, me né? fala, Se me você vai emociona. Eu poder. vou poder Não pode levar falar minha muito mãe. não, porque daqui a pouco Começa a chorar. começa a chorar. Ah, Ivna vai ter essa chance. Mas eu acho que é isso, assim, você também ajudar, né? Essa ideia do fortalecimento feminino é muito isso. Quem Eu que liguei você gostaria de que tivesse lá com você? Quando você fala, eu vou conferir se 20 de Ô, julho de Kênia, fato é o dia do Kênia, amigo, mas eu acho que é. você que está nos assistindo aqui. Eu liguei para a Ludorine para a gente acertar uns detalhes, essa que é do Paraná, e que tem essa história bem falar, e ela falou assim, a minha mãe manifestou o desejo de ir, não conhece Minas Gerais, e eu resolvi dar de presente, fiz uma surpresa para ela. Então, ela está Olha que trazendo a mãe delícia. dela. Olha que gracinha. Então, assim, é muito interessante também essa possibilidade de levar uma amiga. Agora, um outro ponto do evento também, que é um marco do Viva Sua Real Beleza, que a gente não pode falar, é a questão musical. Ó, acertei. Acabei de conferir aqui, gente, porque como a gente é Ficou a dica, da hein? informação, a gente fica com medo de dar alguma informação errada. Aqui, ó, Dia do Amigo, celebrado dia 20 de julho. É uma data mais popular no Brasil para homenagear os vínculos de amizade. Ó, que delícia Muito você poder bom! celebrar e poder dar para sua melhor amiga, né? Olha que Excelente. delícia, Vou até né? criar uma campanha sobre isso. No Muito dia bom. 20. E a outra parte interessante do evento que também que marca o Viva Acabei Sua saindo. Real Beleza, por isso que a gente fala, ele não é um congresso, mas também não é um seminário, ele é uma experiência misturada de um pouco Mística, de uma coisa mística. experiência É que a gente feminina tem mística. música. A música. Não pode faltar. Na verdade, a música a gente vai trazer, você vai trazer as meninas, né? É A equipe. A equipe não, porque é um grupo, tem 2 rapazes, a moça é muito gente, mas a gente vai trazer aqui a Deliana, que ela é vocalista, toca violão, né? E a Deliana tem toda essa pegada também, de cantar músicas e tudo. A gente já teve a Poliana com a gente já teve o Tom de Minas, Tom que de são, Minas. vai variando aí as presenças. E o grupo, né, que eles chamam One of Us, um de nós. A Deliana vai cantar, ela me perguntava assim, Ivna, que tipos de músicas assim que você tá vendo pro repertório? Eu falei, você pode separar aí Vanderly, Nossa você pode Senhora! separar a Lenine. Nossa, Aí ela, você quer que a bom. mulherada chore? Eu falei, mais ou menos por aí. Pode deixar que o lenço é por nossa conta. Mas porque, na verdade, músicas que conectam. E a músicas gente gostosas, né? tem Aí você- muita música popular. Roupa nova, muito, adoro roupa muito. nova. Tem muita música popular brasileira, tem muita música bacana. E aí ela me sugeriu uma que eu achei tão engraçado. Sabe qual música que ela falou que não pode faltar no evento? Qual? Lua de Cristal. Ah, Da muito Xuxa. legal, que é muito celebrativa. Ela falou assim, né? essa música tem uma mensagem maravilhosa. É. Lua de Cristal, que me faz sonhar. Faz da minha Vida vida. que eu só sei brilhar. Agora imagina Eu a só nossa sei brilhar. geração, 40, 50 mais, que foi baixinha da Xuxa, cantando isso. Você consegue imaginar o clima? Imagino, tô vendo já o centro de acolhida ali tremendo. Tremendo, porque é mas festivo. é uma música para fechar que realmente ela- não pode faltar. Adorei, ela gostei ela já. fez isso, assim, foi muito bacana. Então é isso, pessoal. A gente tem música, a gente tem café compartilhado, a gente tem palestras, rodas de conversa. Todo mundo não tem, você não vai ver lá essa coisa do palestrante popstar, que não se mistura, que não conversa vai com as descer e vai pessoas. O estar com café todo mundo, compartilhado né? é com todo mundo. É uma experiência de muita proximidade. Essa que é a ideia, né? De acolhida, bem no centro de Interessante acolhida. que quando eu estava criando a estratégia do evento, vou até te contar, eu estava fazendo a estratégia de divulgação dos lotes, e aí o ChatGPT me sugeriu criar o ingresso VIP para o evento. O que seria o ingresso VIP? Ter acesso ao camarim, ter acesso a uma conversa com os palestrantes. Mas já tem todo mundo. Aí eu virei e falei assim, não, isso não combina com Viva Sua Real Não, Beleza. porque inclusive já tem, porque todo mas mundo eu poderia. desce. Mas aí vamos supor, de repente eu criaria uma barreira nesse sentido. Mas aí você que perderia o evento. não é um evento. E aí ele entendeu finalmente É. que essas técnicas, isso não vai funcionar comigo lá, com o evento, com a proposta, porque não tem a ver. A ideia é... Gente, Viva Sua Real Beleza é um encontro para mulheres reais, para mulheres comuns. E a gente viu aqui no início desse vídeo hoje que não tem nada mais bonito do que o comum. Né? A gente não... tem muita beleza nesse comum, no que é igual, no que Nessa é real. troca, a gente se reconhece, né? A gente se reconhece. É verdade. E eu acho que o feminino precisa disso, esse lugar dessa troca, desse lugar de ter essa troca.
né, genuína, verdadeira, e eu acho que esse oásis, assim, que a gente precisa se permitir levar alguém, ter uma amiga para estar junto, mas se também você não encontrou ninguém, fica tranquila, porque é um lugar de muita acolhida, né, assim, você pode ir sem medo. Se você for porque sozinha, pode deixar que no primeiro momento eu vou pedir para levantar a mão quem está lá assim, sozinha, entre e aí aspas, você vai ter logo, um logo você anjo, vai vai ter criar uma alguém, comunidade de amigos na hora, você- pode ficar sossegada. é muito tranquilo, porque exatamente é um lugar de acolhida, né, um espaço de acolhida, um Sim, espaço sim. seguro e de acolhida, então é muito bom. E antes da gente terminar o nosso bate-papo hoje, que é um programa especial falado do evento, né? Nós estamos aí há 53 dias do evento, a gente vai falar de um outro ponto também muito importante, que você pode associar a sua marca ao Viva Sua Real Beleza. Sim, sim. Como que você... Desculpa, como que você vai associar a sua marca? Tem várias formas. Eu tenho um material, e aí tem cotas, gente, de R$250 a R$2.000. São valores pequenos, perto da dimensão do evento, da experiência. Ele pode ser na forma de dinheiro, eu até prefiro, mas pode ser também na forma de produtos ou serviços. Então, eu vou dar um exemplo bem pontual. Kênia, fala aí qual é o que você vai sortear no evento que você falou. Tá. Quanto custa hoje uma análise dessa, só para a pessoa entender, e o benefício disso, que aí a pessoa vai conseguir entender de que maneira ela pode contribuir. Então, todas as mulheres que estiverem inscritas no Viva Sua Real Beleza vão poder ter acesso a uma análise comportamental DISC. O que é uma análise comportamental DISC? Elas vão concorrer, né? Elas vão concorrer. Elas vão ter acesso. Aí vão ter acesso, vão ter acesso. Então, vamos lá, que fique bem claro. Todas elas vão ter acesso ao sorteio. Então, elas vão concorrer a uma análise comportamental DISC. E hoje, se você for lá no meu site, euminhasescolhas.com, você vai ver lá que eu tenho. Quando você quiser saber mais sobre o DISC, você vai ver que ela custa individualmente R$460. O que um DISC que te ajuda faz? Explica o que é isso. Ele é literalmente uma ferramenta, é um teste comportamental que identifica padrões. Então, ele identifica 4 padrões, né, comportamentais de comunicador, executor, planejador e analista. Então, você consegue mapear qual é o meu padrão naquele momento. Então, a partir disso, o que eu vou ganhar com isso, Kênia? Você consegue perceber quais são os seus pontos forte, aquilo que você é muito bom, aquilo que você tem que investir mesmo, e aquilo que você precisa de ter mais atenção. Isso ajuda em quê? Te ajuda com seus filhos, te ajuda no seu trabalho, te ajuda na sua empregabilidade. Então, é de fato um elemento, eu ia dizer isso, é um elemento imprescindível para que a gente tenha o quê? Autoconhecimento. O encontro, ele quer promover exatamente isso. Então, acho que eu estou ofertando algo que vai ajudar ainda mais para que a pessoa que está ali fale, opa, agora eu preciso me reconhecer. Né, já me reconheci no contexto espiritual, eu também preciso entender quais são as minhas potencialidades, onde eu posso investir, né, colocar todas as minhas fichas. E o teste, ele te ajuda nisso. Né? Então, a gente tem... E a minha devolutiva é uma devolutiva um pouco mais lúdica, então eu utilizo ferramentas diferentes, que vai de Lego, massinha, tudo. Então, assim, é um material assim, muito rico, que vale muito a pena, e você leva para casa esse relatório com todos esses elementos, para que depois você possa voltar a buscar, né, assim, desse teste. Então, gente, olha só, eu vou até falar olhando para a câmera agora, tá, Kênia? Porque eu tenho que fazer eu acho que ela falou muito pouco do que realmente ela oferece, do que ela é. Deixa eu fazer a propaganda dela direito, que é o seguinte. A Kênia, ela trabalha com ferramenta que chama treinamentos mão na massa. Então, ela vai em grupos grandes, como, por exemplo, como é que é o nome do grupo da Fiat? Estelantes, Grupo Sesc e tal. E ela faz treinamento para executivos, para equipe de trabalho. Mas o que eu acho mais impressionante é que são treinamentos lúdicos, mão na massa. Então, você imagina um tanto de homem dentro da Fiat fazendo treinamento com Lego ou com massinha. Não é uma coisa assim que a gente... É muito disruptivo, que é a palavra que ela usa. Então... Ela fez a capacitação para ser uma analista comportamental através dessa ferramenta que chama DISC. E o que eu acho mais interessante é que quando ela vai fazer a devolutiva para a pessoa, ela utiliza as ferramentas do Lego e essas ferramentas para dar devolutiva. Então, você vai concorrer. Então, ela entende que ela pode ofertar esse serviço. Ok. Custa quanto, você falou? 460 hoje. 460. Uma sessão de 1h30 de devolutiva. Isso, uma sessão de 1h30. Então, vamos lá. Individual, né? Porque quando é empresarial, ele tem um outro diferente. Custo. Então, 460 individual. Ou seja, eu já sei que pela oferta que ela tá na categoria, dentro das minhas propostas de apoio e patrocínio, eu tenho bronze, prata, ouro e diamante.
bronze é 250 e o prata é 500 reais. Ela está na margem dos 500 reais. E aí ela tem contrapartidas. Ela vai ter a logomarca dela no jornal do evento, porque todas as mulheres vão receber um jornal com os parceiros. Então, você que tem uma marca, você que pensa assim, olha, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, eu tenho condições de contribuir e associar a marca, você vai fazer contato no telefone que está aqui embaixo, tem os nossos contatos, e vai falar, olha, eu vi o Viva Sua Real Beleza, eu tenho interesse de associar minha marca ao evento, e eu gostaria de receber a proposta. Sabe? Não dá para fazer, o Viva Sua Real Beleza é um evento muito feito no coragem, né, Kênia, com peito e raça, porque assim, eu não parei de trabalhar para organizar, as mulheres que me apoiam não param de trabalhar, nós não somos uma empresa de eventos que vive fazendo eventos, então assim, a vida tem que seguir o seu fluxo normal e o evento acontecer junto. Por isso que não tem essas cotas gigantescas de patrocínio, são apoiadoras, e muitas dessas mulheres são quem? Mulheres que acreditam na causa. Ano passado, no último evento, aconteceu um fato curioso, uma mulher que era dona de uma loja de gás, quer dizer, eu jamais poderia imaginar distribuidora de gás. Eu pensei assim... Ela até levou as funcionárias. Você lembra da história? Eu falei assim, eu não ia propor para uma distribuidora de gás um patrocínio do Viva Sua Real Beleza, porque a princípio não casa. Mas ela falou, eu queria propor diferente, eu quero levar todas as minhas colaboradoras e funcionários. E ela levou 10 mulheres da empresa dela presenteando. Hoje fala muito sobre nas empresas tem falado muito sobre essa coisa do saúde mental, bem-estar, né? Sim. Como é que é o nome mesmo? A gente tem a NR1, a NR1. A nova, a normatização NR1, que já entrou em vigor e que tem ligado aí a questão dos riscos psicossociais. Então, isso é uma coisa que, obviamente, te traz aí o bem-estar, saúde. Muito então, dentro. Você tem um time de mulheres na sua empresa, às vezes você é um homem que está nos assistindo e fala, não tem nenhuma relação. Não, você pode, de repente, patrocinar a ida dessas 10 mulheres. É uma forma de fazer. E por fim, eu já falei 3 vezes, né? Mas por fim, outra coisa muito legal, você que nos assiste, que mora aí na região metropolitana e fica assim, gente, um grupo de mulheres já fechou presença. A Viviane, uma que já foi no último Viva Sua Real Beleza, só foi nenhum até hoje. Agora vai ser o segundo. Ela já entrou em contato comigo, Ivana, eu quero fechar uma van, e ela já fechou a van. Ela vem de Ouro Preto. Ouro Preto e Mariana. Então aqui nas cidades próximas de BH aqui, também é possível, ainda mais que é só uma tarde, né? O início da noite. Dá para ir e voltar no mesmo dia. Dá para ir e voltar no mesmo dia, então você pode aí promover esse grupo e, se for o caso, pode até entrar em contato para poder fazer, porque existe um benefício, né? Naturalmente eu fiz um valor para ela, menor, né, mais atrativo, para que pudesse ser um motivador, porque ela já tem o custo da viagem. Então, para fazer uma compensação. Isso deve acontecer também com a Deise lá em Viçosa, que vai fazer essa motivação. Outra iniciativa que eu achei também muito bacana, são as próprias mulheres que me inspiram. Ela fez o que, a Deise? Ela comprou 5 ingressos, o dela e de mais 4. Ela falou, se eu não fechar uma van, vem 4 comigo. Vem dirigindo e vem 4 E ela mulheres. vem 4. E ela vai fazer o que com essas 4? Na verdade, ela é uma médica pediatra. Ela entende o quanto que as mães precisam ser cuidadas, então ela vai sortear entre as mulheres, as pacientes, as mães dela, das crianças que ela atende, vai sortear. Olha que iniciativa bacana, né? Então, é lindo, né? Só isso tudo já mostra que o evento é especial. Já tem muita coisa, né? Já tem a sua beleza, se a gente for pensar nisso, né? Então, assim, há muitas possibilidades, né, assim, de participar como participante, como apoiador, como patrocinador, como alguém que apoia a causa, né? Então, assim, como divulgadora, incentivadora. Então, acho que não tem muitas opções e a gente está chegando, né? Como eu disse, tá batendo a porta, tá pertinho, né? Pertinho. Então é isso, né? Acho que deu, né? Acho que sim. Agora não é por fim, não, né? Agora é real. Agora é brinde. Então, porque diva? Pode. Viva Sua Real Beleza. Vai. Tchau. É estranho, mas pra onde eu vou olhar? Pra vida valer de verdade, quero tempo feito abraço, um silêncio no meio da tarde, um lugar pra repousar o cansaço, menos ruído sobre a mesa, menos medo de sentir, e no meio de tanta pressa não deixar de existir.